Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto do terceiro bimestre e dessa vez trabalharemos sobre a economia e sociedade açucareira no Brasil. Lembrando que nas últimas aulas falamos um pouco sobre a expansão marítima comercial europeia e também falamos um pouco, destacamos sobre a questão da ocupação e exploração das terras brasileiras para o cultivo da cana de açúcar, tá? Então, agora veremos um pouco sobre isso e como destaca aqui na primeira página, o autor, ele fala que nesta unidade vamos compreender melhor o processo de ocupação da América Portuguesa e como se desenvolveu a economia açucareira nos séculos XVI e XVII. Além disso, refletiremos sobre a incorporação da América ao sistema mercantilista, mais especificamente no que se refere aos padrões da colonização portuguesa e à sociedade escravista. Tá? Então, de início, iremos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Tá? Então, como vimos anteriormente, até 1530, Portugal não teve interesse em povoar a nova colônia, preocupando-se apenas em instalar as feitorias em terras brasileiras a fim de explorar e comercializar o pau-brasil, que era o principal recurso natural daquela época. Então, no entanto, gente, por conta do aumento do contrabando da madeira, realizado por outros países da Europa, como França e Holanda, a ocupação efetiva do litoral brasileiro tornou-se uma necessidade. E, em virtude disso, Dom João III decidiu promover o povoamento da colônia, incentivando de início a prática da agricultura. E em dezembro de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, a coroa portuguesa enviou ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que foram plantadas no litoral da vila de São Vicente no ano de 1532. Lembrando que São Vicente hoje, ou melhor, São Vicente, é o interior da cidade ou do estado de São Paulo. E Martim Afonso de Souza construiu o primeiro engenho de açúcar no local, tá? Então, em 1534, com o sucesso da expedição de Martim Afonso de Souza, Dom João III, que não dispunha de muitos recursos financeiros para a povoação da colônia, resolveu experimentar no Brasil um sistema político e administrativo chamado de capitanias hereditárias. Com isso, gente, o litoral brasileiro ele foi então dividido em 15 territórios que foram doados a 12 fidalgos portugueses. Esses fidalgos, pessoal, eram nobres, tá? Que eram considerados pela coroa merecedores de recompensas pelos serviços prestados à monarquia, denominados, portanto, de donatários, que deveriam explorar e ocupar as terras com o próprio capital. E as capitanias hereditárias ainda foram divididas em lotes menores, chamados de sesmarias, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre o conceito e a função dessas sesmarias, tá bom, gente? Então, a origem esteve voltada, ou relacionada com as terras comunais existentes no reino português e com a forma de distribuição delas entre os habitantes das comunidades rurais. E o termo teria alguns significados, derivado de sesmo, o vocábulo sesmaria poderia significar um sexto do valor estipulado pelo terreno, ou era decorrente do sesmar, cujo significado era avaliar, estimular, calcular, ou ainda da divisão de um território que era repartido em 6 partes. Trabalhados, melhor dizer, 6 dias por semana por 6 sesmeiros, tá? Como eram chamados também os trabalhadores. E a distribuição das sesmarias incluía ainda deveres de cultivo durante certo período estipulado através das cartas de sesmarias, ou seja, documentos que eram emitidos pelas autoridades que permitiam a doação das terras.
E no caso dos colonos portugueses na América, estes tinham o prazo de 5 anos para cultivá-las e pagar os tributos devidos à coroa portuguesa. No entanto, né, essa obrigação era raramente cumprida. Tá? E a cismaria, assim como as capitanias hereditárias, não garantiam ao donatário, né, a propriedade das terras, mas apenas o direito de usufruir da terra para seu cultivo. E os capitães, né, donatários, que recebiam capitanias hereditárias, detinham apenas de 20% de suas capitanias, tendo que distribuir os demais 80% através das cismarias, ou seja, distribuir para outras pessoas, tá? Que eram, né, normalmente de sua confiança. Então, dito isto, né, podemos dizer que apenas duas capitanias prosperaram. A de São Vicente, como eu já falei, que ficava no litoral de São Paulo, e a de Pernambuco, né, bem aqui próximo, tá? Então, ambas se desenvolveram em consequência da cultura da cana-de-açúcar, que deu bons lucros aos colonos. E quanto às demais capitanias, vários foram os motivos de seus fracassos, né, como a falta de recursos dos donatários, a impossibilidade de defender as extensões, ou melhor, as extensas áreas e os ataques dos indígenas, que não aceitaram, né, a escravidão e o trabalho braçal nas lavouras. Então, os índios passaram a resistir a esse processo de dominação, tá, gente? Então, dando continuidade, iremos falar um pouquinho sobre o governador-geral, tá? Que era um dos principais cargos nesse período aí, devido às capitanias hereditárias, tá bom? Então, com o insucesso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa pensou em outra maneira de colonizar o território e protegê-lo das invasões de outros países e da pirataria. A centralização política e econômica por meio de um governador geral, que nesse caso, né, ficou aí com a responsabilidade, com a função de proteger, né, o território de invasões de estrangeiros. E em vista disso, pessoal, a metrópole enviou à colônia o militar e político português Tomé de Souza, que chegou à capitania da Bahia, né, de Todos os Santos, território de Salvador, no dia 29 de março de 1549. E a função do governador-geral era fiscalizar a colonização das capitanias e protegê-la dos ataques indígenas, além de incentivar a cultura da cana-de-açúcar e zelar pela defesa do litoral colonial. Junto de Tomé de Souza, também vieram ao Brasil os primeiros jesuítas, entre eles Manuel da Nóbrega, certo? E nesse período, gente, foram fundados o primeiro bispado e o primeiro colégio do Brasil. Os jesuítas, né, tinham o dever de catequizar os índios, como já falamos anteriormente, e transmitir normas morais cristãs aos portugueses, pois para o cristianismo a escravização da mão de obra indígena não era vista com bons olhos. Além disso, gente, a exploração sexual das mulheres indígenas era uma prática dos portugueses também, né, e era condenada pela própria igreja. Com isso, outros cargos foram criados com a administração colonial e foram eles: o de governador-geral, né, que deveria cuidar dos negócios da colônia, auxiliando nas finanças; o de provedor-mor, que ficou responsável pela fiscalização e pela cobrança dos impostos; o de ouvidor-mor, ou de ouvidor-geral, tá, que administrava a justiça; e a de capitão-mor, que ficou responsável por vigiar o litoral e prestar auxílio aos colonos nas lutas contra os indígenas e os franceses que tentavam ocupar as regiões ainda não habitadas pelos portugueses. Então, sobre as tentativas, né, de ocupações francesas nas terras coloniais de Portugal, leia o fragmento a seguir. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre o que diz esse texto, tá? No século XVI, mais especificamente no ano de 1555, os franceses fundaram a chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro. Lá eles construíram uma sociedade com influências protestantes, uma vez que no século XVI, milhares de protestantes europeus vieram
em fuga da Europa para a América em consequência da perseguição católica durante a Contra-Reforma da Igreja, tá? Então, outra coisa, pessoal, os franceses, eles não só habitaram nessa região que fica na Baía de Guanabara, como também outras regiões do Brasil, né? Especialmente aqui no Nordeste, mais precisamente no Norte, tá? Lá no Maranhão, certo? São Luís, por exemplo, tá, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre isso, dizendo que, sob a influência francesa, algumas partes do litoral brasileiro ganharam diversas feitorias e fortes militares. E o principal povo indígena, né, que perpetuou a aliança com os franceses foi o Tamoio. E deste acordo, né, surgiu a Confederação dos Tamoios, né, que foi uma aliança entre diversos povos indígenas do litoral, com tupinambás, tupiniquins, goitacás, entre outros, né, que possuíam um objetivo em comum, que era de derrotar os colonizadores portugueses. Tá? E durante 5 anos, aproximadamente, ocorreram diversos conflitos entre portugueses e a Confederação. E em 1567, os portugueses derrotaram a Confederação, extinguindo-a e expulsando os franceses do território colonial. E ao contrário do que muitos pensam, né, os franceses não desistiram tão facilmente do Brasil. Eles foram expulsos do litoral brasileiro, da região do Rio de Janeiro, como eu já falei anteriormente, porém estabeleceram nova fixação no território durante o século XVII, mas na região Nordeste, como eu já falei anteriormente, mais precisamente na cidade de São Luís, atual capital do Maranhão, onde fundaram, né, em 1612 a chamada França Equinocial. E outra vez, né, a França estava tentando desenvolver uma civilização no Brasil colonial. E a metrópole Portugal, ou a metrópole Portugal, né, isso mesmo, aqui está errado, né, seria a metrópole portuguesa, né, rapidamente, no intuito de não perder parte do território da colônia, enviou uma expedição militar à reação à região do Maranhão. E essa expedição, né, atacou os franceses e no ano de 1615 eles foram derrotados e se retiraram do Maranhão, deslocando-se para a região dos Guianas, né, a Guiana francesa, como assim é chamada até os dias atuais. E após duas tentativas mal sucedidas de estabelecimento de uma civilização francesa no Brasil, os franceses, né, passaram a saquear, através de corsários, né, piratas, algumas cidades do litoral brasileiro no século XVIII. E a principal delas foi a cidade do Rio de Janeiro, né, de onde escoava todo o ouro extraído da colônia rumo a Portugal. Aqui fala um pouquinho mais, né, sobre essa tentativa de saque e também sobre os piratas franceses, né, que receberam nesse ano aí dos portugueses um alto resgate para libertá-lo. Certo, gente? Então, aqui basicamente conta um pouquinho sobre a história, né, dos franceses aqui no Brasil, que de certa forma conseguiram, né, dominar também por algum tempo essa região, tá? Então, pessoal, na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco mais sobre a economia açucareira na colônia, tá? E destacando, né, consequentemente, essa produção de açúcar aqui no Nordeste. Aí veremos também um pouquinho sobre latifúndios, né, que são as grandes propriedades rurais, né, que também eram chamadas dentro do sistema de plantation, né, que era um modelo de organização econômica com 4 aspectos políticos: latifúndio, monocultura, mão de obra e produção voltada para a exportação, tá? Iremos falar também sobre o pacto colonial dentro desse sistema colonial, né, a partir dessas relações entre colônia e metrópole, tá, gente? E sobre o engenho, né, que era um sistema de produção açucareiro daquela época, tá certo, pessoal? Então, além, né, da presença holandesa no Brasil, né, mais especificamente falando, no Nordeste brasileiro. Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.